E aí, pessoal, está no ar mais um episódio do LabPod Marketing Bizarro. Estou aqui com meu amigo Gabriel Medeiros e hoje a gente vai receber o CEO da OnBus, Ricardo Espírito Santo. É a maior empresa da América Latina, quiçá do planeta, né? Chamam o cara também já de rei do PI, né? O cara tem PI tudo que é lado, né? E aí, Ricardo, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Beleza, Gabriel. Prazer estar aqui, feliz de estar aí iniciando com vocês também nessa nova empreitada. Vamos bater esse papo aí. E aí, Ricardo, me conta um pouco sobre a OnBus, né? Muita gente acha que hoje a mídia tem sempre que ser online, digital, rede social, anúncio, banner, enfim, tudo ligado à audiência online. Queria que você falasse um pouco da OnBus, que é um braço importante, né, da divulgação imobiliário urbano, especialmente. Que você falasse um pouco até de como você começou, resumir um pouco sua história, que eu sei que é extensa, até porque eu sei que você tem pouco tempo, né, por causa dos PIs que você tem que lançar hoje. Não, vamos lá, Mário. A primeira pergunta que você fala, essa questão do online, né? É uma tendência do mercado publicitário, essa discussão muito sobre conversão, bota aqui, quanto é que eu tiro ali. E a gente não pode deixar passar a construção de marca, né? Essa construção de marca, até para você chegar no online, o seu custo de aquisição do cliente ficar mais barato no online, essa construção de marca começa no diálogo na rua, né? Então, a gente vem do mercado de OH, de Out of Home, um mercado que vem crescendo muito, né? Já somos o terceiro mercado publicitário, estamos atrás de TV, internet e depois temos aí o OH, que é esse diálogo das pessoas no mundo real, que a gente não pode perder, né? Estamos aí vivendo, estou ainda absorvendo o chat GPT, comecei a utilizar, falei, eita porra, isso aqui vai dar algum problema aqui que a gente ainda não sabe, né? Não se fala em outra coisa, né? Eu tô naquela sensação do primeiro cara que viu a máquina lá na Revolução Industrial cuspir uma cadeira onde opa, calma aqui que isso aqui passou um pouco do limite. Onde a gente se encaixa, né? Agora, Ricardo, você é um cara jovem, né? Tem só 65 anos, brincadeira. Quantos anos você tem? Tô com 38. 38. Garoto. Como é que você chegou até aqui? Fala um pouco da sua história, assim. Como é que você chegou a esse job, a esse segmento? A gente vem na questão do empreendedor raiz, né? Ainda vem lá de trás, começa há 15, 16 anos atrás esse trabalho. Trabalhava na Globo, na Globo.com, Globo Videochat, era estagiário, fui efetivado, vida perfeita, comunicação, porra, ainda é estagiário, estudante da PUC, efetivado na Globo. E aquela sensação que, porra, mas não é muito isso, né? Quero fazer alguma coisa, quero produzir alguma coisa. Então lá com 21 anos a gente começa a empreender, né? Desenvolve uma empresa basicamente que trabalha com a mesma tecnologia, da forma como a OnBus trabalha, mas mais voltado para televisões em loterias, canais digitais para comunicação de prefeituras, empresas. E num determinado momento a gente fala, pô, isso aqui seria legal de estar dentro do ônibus, né? Se você parar para pensar uma televisão dentro do ônibus, eu ainda estudando comunicação, o início da televisão digital, tinha uma visão completamente diferente da onde a gente está hoje, né? Isso 2000 e... 2015 anos atrás, faz a conta aí. 2008. Isso, boa. Já fez antes, né? Me estudou antes, não fez essa conta tão rápida, não. A cola tá apertada aqui, ó. E aí a gente começa nisso, com essa televisão dentro dos ônibus, e é uma coisa que vai motivando muito, né? É um propósito que a gente tem muito forte. Quando você começa, você vê que você pode impactar a vida de milhões e milhões de pessoas. O nosso foco é o transporte público, é o ônibus urbano, como é que a gente consegue interferir, impactar na vida dessas pessoas. É um sistema ali, né? Que onde você anda no Brasil, o sistema é igual. É uma região de conflito que a gente costuma colocar, né? Você tem ali o empresário de ônibus, você tem o poder público, você tem o passageiro e tem as marcas. Principalmente esse pirâmide aqui de poder público, passageiro e garagem de ônibus. É uma região de conflito em que, pô, e aí é onde moram as oportunidades. Que aí você fala, pô, nesse primeiro momento, se você levar lá um Wi-Fi para um passageiro, pô, ele vai falar, caramba, você resolve um problema. Se você levar ali um conteúdo atualizado para ele, uma ação promocional que é diferente, dele tá ali no terminal todo dia e tem alguma marca oferecendo para ele algo diferente, você está criando um diálogo de longo prazo, uma jornada que o cara vai ficar com isso para o resto da vida dele. E aí, de novo, é que a gente está falando de construção de marca, né? Você tem uma construção de marca muito forte. Então, acabei me enrolando aqui na pergunta de onde a gente começa, né? Não, mas foi bom. A gente começa lá atrás, em 2008, e aí vem construindo. Só que essa pergunta, sempre quando faz assim, quando começa, fala, pô, cara, a sensação que eu tenho não é papozinho de coach, não, é uma realidade mesmo. Pô, parece que começou ontem.
Eu começo agora em janeiro, falo, meu Deus, a Unbus não tem nada a ver com o que eu estava vendo em 2022, que não tem nada a ver com 2021. Então essa sensação é o que motiva. Então, quando começou, a sensação que eu tenho é que eu estou começando agora. Mas já são 15 anos e muita coisa que passou por aí, né? Ricardo, me diz uma coisa. O cara que tá lá na audiência, lá dentro do ônibus, desesperado, com medo de ser assaltado, como é que você atrai a atenção desse cara pra televisão? Essas são perguntas boas. Um dos pontos é, como é que a gente consegue ajudar nessa criação de sensação de segurança? Então, a gente tem pontos de mídias nossos, iluminados, que ajuda. Você tem pontos nossos, campanhas de conscientização. Agora a gente tem a concessão aqui do BRT do Rio de Janeiro, que é um ponto de conflito também importante, né? Em que você muda a vida das pessoas. Então, literalmente você muda a vida das pessoas. Você tem quase 50% da população andando de ônibus, andando de transporte público, né? Quando você bota o ônibus, você faz o zoom dentro do transporte público, ônibus é 80% das pessoas. Então, se a gente for andar aí na rua e perguntar se andou de ônibus, metrô, avião, táxi, o ônibus, a cada 10, 8 foram ônibus e o resto vai sendo dividido ali. Então, essa sensação de segurança é uma responsabilidade nossa. A gente tem que conseguir ajudar com isso. Uma ação promocional ajuda na segurança. Você reformar, manter os seus ativos publicitários funcionando, interfere na questão de segurança. Então, a gente tem terminais que a gente vem fazendo um processo de revitalização. Por exemplo, terminal de Campo... Eu estou usando o exemplo do Rio só para fazer o recorte Rio, né? Claro. Um terminal de Campo Grande. Agora a gente está no processo de digitalização do terminal. Em parceria com o pessoal do terminal que garante a segurança. O próprio ativo vai ajudar nessa questão de sensação de segurança. Então, ali dentro dos ônibus, a gente tem os televisores. Os televisores com campanhas de conscientização. A gente tem, todo mundo fala, a questão do Wi-Fi. O cara vai puxar ali o celular para usar o Wi-Fi. Puxa o celular, usa o Wi-Fi. E até a pessoa tá se utilizando do Wi-Fi, é uma forma dela estar com os outros que estão ali em volta. Cara, vamos todo mundo aqui, que o certo é a gente usar, o certo não é a gente deixar de usar, né? Então, é um trabalho intenso. Eu estava falando lá da Mob Rio, da questão do BRT, que a prefeitura faz essa aquisição dos BRTs novos e o principal fator é uma questão de segurança pública. Você não pode pegar os BRTs novinhos agora e estar passando todo por um problema de vandalismo. E não são vandalismos do crime organizado, são vandalismo do dia a dia. Da rotina. Da rotina, que é a presença. Essa que é a sua pergunta, assim, como é que se ajuda com a segurança? Para mim a palavra é a presença. Presente na rotina. A gente tem que estar presente. Quando eu digo presente, eu tenho que estar funcionando. A prefeitura tem que estar presente. Mas a minha pergunta não era essa, não. Minha pergunta era, hoje as pessoas têm uma sensação enorme de insegurança aqui no Rio de Janeiro. Especialmente na cidade do Rio de Janeiro. Então, tem a questão do cara que está lá com o celular, com medo de olhar o celular, e ao mesmo tempo ele está de olho para ver se corre risco de ser assaltado, porque é uma sensação horrível, né, que o carioca vive hoje em dia. É um problema da nossa cidade. Exato. Né? Como é que você capta a atenção desse sujeito que está horrorizado, sentado no banco, para a TV? Então, é o investimento em conteúdo, né? É onde a gente investe... São 2 investimentos que a gente faz, em conteúdo e no entendimento da jornada desse passageiro. Então, temos uma área só de entendimento do comportamento do passageiro. Você está falando de uma questão de segurança pública, a gente acabou de passar por uma pandemia que ainda tem resquício disso. Como é que esse cara que está usando o transporte público, como é que ele está ali dentro? O que ele está sentindo? Qual que é o medo que ele tem? O que eu vou fazer para conseguir contribuir com ele? E é nisso que a gente trabalha para trazer a audiência e chamar a atenção, né? Então, a tela é uma das formas que a gente tem. Quando a gente faz esse estudo de Covid, a gente fez uma campanha com o pessoal do Grupo Petrópolis, em que a campanha era o fornecimento de álcool em gel dentro dos ônibus. Que veio dentro disso e foi uma campanha foi uma campanha de mídia, com mídia espontânea no Jornal Nacional, com o que as empresas estão fazendo para esse momento. E lá apareceu essa ação do Grupo Petrópolis, que foram mais uma ativação, né? Foi uma ativação, mas voltada para uma sensação de conscientização, de uso para o passageiro. Ricardo, e aí vem desse entendimento do comportamento. Vamos falar um pouco de publicidade em si, né? Assim, das mecânicas da onde a Unbus se insere. Hoje a gente tem uma
uma moda em cima em cima do online, né? Eu quero investir, eu quero mensurar resultado para amanhã, então eu vou botar 50 mil em Google Ads, eu quero performar 120 mil em venda. E as pessoas esquecem que o OH, ele tá na jornada do dia das pessoas, né? As pessoas não ficam o dia inteiro numa caverna olhando o celular e o laptop. O cara tá dentro do ônibus, tá dentro do táxi, ouvindo rádio, ele tá no BRT, ele tá passando na Avenida das Américas, tá vendo uma empena. Então, assim, hoje a gente vê como agência uma hipervalorização da mídia online, que tem uma performance muito bem definida, tem custo de aquisição hiper definido, mas o OH, ele está inserido nisso de uma forma... Como é que você vê o OH conectado à performance online hoje? A importância do OH. Né, Gabriel? O segredo da publicidade sempre passa ali no entendimento do público, né? É o básico. E o contexto. Então, até a mídia online, ela também sofre com contexto, né? Você vê, caramba, às vezes você tá ali num joguinho da minha filha de celular e publicidade atrás de publicidade. Você fala, cara, isso aqui tá totalmente fora do contexto, né? Obviamente que a mídia online tem a força dela, que é inegável, não tem como... provavelmente é a mídia com... provavelmente não, é a mídia com melhor metrificada, melhor que você consegue analisar seus resultados. Mas foi o que a gente está falando, a construção de marca. O próprio OH, ele vai te ajudar nessa questão da conversão. Então o OH, ele te ajuda a dialogar com esse teu público. É importante, foi o que você falou, é importante você conseguir fazer com que o cara seja impactado quando ele entre dentro de um ônibus, quando ele saia, vê lá na banca de jornal, quando ele chega no trabalho dele, tem uma tela, e ele, você está num diálogo ali com ele. Mas, de novo, que passa pela questão do contexto. Se você fizer isso de forma descontextualizada, talvez perca a você força. Vai perder a sua força. E aí, um dos grandes argumentos da força do OH, que você vai ver um dos maiores segmentos que movimenta o nosso mercado é o segmento online. É a Meta, é o Google, é um Uber, são os principais anunciantes. Eles mesmos sabem da importância da construção da marca deles no mundo fora do celular. Que não é o nosso dia a dia. Foi o que você falou. A gente não está numa caverna. Cada vez mais as pessoas estão ali focado na tela, mas... As pessoas têm rotina. Na primeira... Pra rua, quer dizer, elas se transportam até o trabalho, se transportam de volta até em casa. Né, a pandemia, obviamente, afetou demais o nosso mercado, né? Foi ali um momento que a gente, caraca, agora acabou, parei, deixa eu pensar outra coisa, né? Que a gente trabalha com audiência, circulação de pessoas na rua, não tem ninguém na rua. No caso da Unbuzz ainda foi, né? Bateu um desespero, assim? Um desespero não, bateu um desespero total. Eu falei, cara, deixa eu ligar meu PlayStation. Você chorou? Você não joga? Não, chega a chorar, mas deixa eu jogar aqui meu PlayStation, vou ficar aqui mesmo, deixar minha barba crescer, um pacotinho de bala, fandango e já acabou, não preciso mais nada. Mas foi um desespero, a pandemia foi... E aí que eu acho legal do mercado de OH, assim, serviu de novo para amadurecer. É verdade. As empresas saíram mais fortes. Tiveram que se remodelar, eu acho que foi muito... Saiu o OH mais foi forte. muito ruim, assim, um momento, né, difícil. Foi péssimo, né? Mas vocês se reentenderam, né, eu acho que muito... Quem era pequeno, acho que caiu, não teve força para segurar, mas a Unbuzz, enfim, as maiores players aí de OH se sustentaram, né? E hoje estão aí, né, voltando... Mais fortes, assim, com um entendimento melhor do nosso... objetivo frente à sociedade, se você for ver, a gente tem, é isso. Hoje a gente fornece aqui no Rio 800 ônibus Wi-Fi para os passageiros. É importantíssimo para aqueles pilares que eu te falei, é importantíssimo para a garagem de ônibus, é importantíssimo para o poder público, é importantíssimo para o passageiro. Então você tem calma aí, não é mídia por mídia. E esse entendimento é importante para a gente, é o que nos leva, que nos motiva, né? Comecei falando que sempre tem aquela sensação de estar começando. É quando a gente fala, calma aí, subimos um degrau aqui que é o degrau totalmente diferente do que... Agora, Ricardinho, deixa eu te fazer uma questão. O mercado publicitário aí está dizendo que você está comprando o mundo. Compra empresa aqui, compra empresa ali. Eu tô até com medo de você me comprar. Eu tô andando de lado aqui pra você não me comprar, né? Eu não ia falar isso. Como é que você falou? Que empresa é essa que você comprou? Qual é o objetivo dessa empresa que você acabou de adquirir, que eu esqueci o nome? A que a gente adquiriu, a última agora foi os ativos da Modal. A última, hein? Que são... Depois tem a penúltima. É que na verdade é um mercado que... Até medo, né? O cara... Não é. É um mercado que de verdade é um mercado... Eu tô à venda, tá? Não, beleza. A gente conversa. Não, é um mercado até para, né, é um mercado em consolidação. Então
nitidamente faz muito mais sentido junto do que separado. Então, porra, é um mercado que você precisa do capital humano. Quanto mais pessoas boas, melhores, a gente trabalhando junto, faz mais sentido do que eu estando com uma ação isolada no Rio, um outro cara lá em São Paulo, outro cara lá na Baixada Fluminense do Rio. Quando essas pessoas estão juntas, não é só uma questão de investimento em propriedade. Tem essa questão do capital humano também, que é importante. Então a gente fez esse movimento com a Modal agora, que são ativos na Baixada Fluminense, então terminais na cidade Duque de Caxias, Nilópolis. Terminais rodoviários. Terminais de ônibus. Tá. Onde a gente não estava e hoje você consegue, através da OneBus, estar impactando basicamente o Rio de Janeiro, o Grande Rio por completo. Toda a cidade do Rio de Janeiro e toda a Baixada Fluminense. Temos um movimento já na região serrana, enfim. Mas esse movimento passa por isso, Mário. É um mercado que está se consolidando. Então, as marcas precisam de maior capilaridade. Então, importante. Hoje a OneBus, ela compreende, então, a Modal. Quais são os terrenos hoje da OneBus, para as pessoas entenderem mais claramente? São os BRTs? Não, então, para a gente poder trabalhar... Hoje a gente está presente nas 5 regiões do país. Tá. E aí, lá, internamente, a gente se divide por verticais, né? A gente tem uma vertical chamada DOH, que são os televisores dentro dos ônibus. DOH. DOH, Digital Out of Home, que são os televisores. Ali é onde a OneBus nasceu, foi da onde a gente veio. Tá. A gente tem uma vertical chamada sinalização interna, que aí são propriedades dentro dos ônibus, como um backseat, uma adesivação de janela, uma sinalização ali para o passageiro. Tá. A gente tem uma vertical que a gente chama de nave, que é o Wi-Fi embarcado para o passageiro. A gente não chama de Wi-Fi, porque essa é uma propriedade onde eu vejo bastante potencial para a gente. Que o Wi-Fi é só mais uma ferramenta. Entendi. Na verdade, ela ali está gerando dados, está gerando informações, ajuda a compreender o comportamento do passageiro, mas é o Wi-Fi embarcado. A gente tem uma outra vertical, que são os circuitos digitais em terminais de ônibus. Então, são propriedades de alto impacto dentro de terminais de ônibus. Temos a última aqui, de ações e experiências. Pô, o que a gente consegue fazer? Ativação. De ativação. Então, agora no Rock in Rio, a gente fez uma super ativação para a Coca-Cola, um ponto de encontro no Terminal Alvorada. E é isso que é o barato, é disso que a gente gosta. Essa foi milhões, Mário. Não, essa foi. da Coca-Cola Sério? foi milhões. Quem dera. Impressionante, A cara. reunião da Coca-Cola sempre Cara, tô começa... precisando de algum aí, depois dá um toque Essa fora da do ar. Coca-Cola foi milhões. A reunião e milhões. de Coca-Cola sempre começa, não temos dinheiro. Eu falo, meu Deus, Tem. não tem. Agora ferrou. Imagina Agora eu, né? ferrou. Imagina a gente. Mas aqui é um case legal até, assim. Você vê, pô, Rock in Rio, você tem um público que não está acostumado a andar de BRT. O transporte passa ali por esses terminais. Você tem que ir de BRT. Pô, como é que você faz? Como é que o Mário, que não anda de BRT, vai quando chegar lá Como é que tu sabe que eu não ando de BRT? Só pelo leicinho. Só pelo leicinho. Só pelo leicinho no terno não já viu que Pô, não eu anda. sou Nova Iguaçu Meyer desde pequeno. Só no papel, Ricardo. Eu sei. Se eu perguntar se eu no ônibus entra pela porta da frente ou pela porta Não de trás, sabe. já vai se confundir tudo. É até curioso, né? Você já andou de ônibus na vida? Conta pra mim. Não, eu ando de ônibus o tempo inteiro. Que mentira, É fala. verdade. No carro do Mentira. Bernão. Eu falo isso e é o que eu falo lá internamente, cara. As reuniões estão na rua, não adianta. Tem reunião aqui no BRT. Pega o BRT aqui no Jardim Oceânico, vai lá até a Alvorada de BRT e vê. Não tem pesquisa melhor, agora é verdade, mas não tem pesquisa melhor do que tu tá olhando de lado Ou e seja, entender o você passageiro. pratica tua própria mídia. E não é discurso. Agora me não diz é uma discurso. coisa, Ricardo. Você é uma empresa privada que lida com o poder público, né? Isso aí. Um dos braços, uma das relações que você tem que ter é com o poder público. Importantíssimo. Não é chato lidar com o poder público? Não é chato a burocracia, a coisa de ter que ficar o tempo todo tentando resolver problema? Ô, Mário, quando você entra... Enfim, aqui acho que tem uma sinergia muito boa nesse bate-papo, que a gente está falando de comunicação, publicidade, que é um dos pilares que eu falei. Estamos falando de poder público. E aqui tem 2 especialistas que entendem isso também, os 2 assuntos super bem. Eu tenho uma visão diferente de poder público, principalmente trabalhando com ônibus. Pô, cara, você muda a vida das pessoas. Se o Eduardo Paes bota o BRT para funcionar, tu vem de Campo Grande até Alvorada em 30 minutos, tu muda a vida das pessoas. Então, essa é uma função do poder público. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente. É polêmico, óbvio, né? Pô, você tem que saber lidar, não é fácil de lidar, você quer a velocidade, às vezes você não tem, mas é uma discussão que é super importante. Então, para a gente está ali inserido, o poder público no nosso lado, ele tem dois pontos, né? 2 vertentes, que uma é o poder que dá a concessão, né?
Seja para o garagista com quem a gente tem que falar, seja para a gente mesmo. Então tem cidade que a gente trabalha que a nossa concessão vem direto do poder público. E o segundo, que é um mercado importantíssimo para a própria publicidade. Porque o ônibus você está falando com o Brasil, você está falando com o povo de verdade. Então é estratégico para qualquer governo. Municipal, estadual, federal. Você não tem como falar de uma campanha de dengue e falar, não, vou abrir mão de 15 milhões de passageiros no Rio de Janeiro. Não, o meu argumento é rápido nesse sentido. Então, indo e voltando das suas casas e voltando para o trabalho todo dia, né? Estão indo. Então, ali você está lidando de duas maneiras, né? Tem que lidar de uma maneira correta, você tem que saber lidar, né? As pessoas têm uma visão de poder, um oba-oba, não é esse oba-oba, é uma forma de se relacionar. O mercado mais técnico que a gente tem é o mercado de Brasília, por exemplo. É super difícil de vender para o mercado de Brasília, é complexo a entrega mesmo, né? A estratégia, a parte técnica. De resultado. Exatamente. Mário esteve no governo do estado, sabe também que tem uma questão técnica que é desafiador para quem está lá assinando e fala, opa, calma aí, o que eu estou assinando? É a construção, aquela construção burocrática que, né, que exige um monte de coisa, né? E é difícil. E se eu não for um facilitador para você, não adianta. Você pode ser meu melhor amigo, pode ser, não tem essa amizade. Você está assinando ali, não é o Mário que está assinando, né? É o secretário de comunicação que está assinando. Então não adianta. Então é por isso que a gente investe bastante em tecnologia. É por isso que hoje a gente é a única empresa de ônibus urbanos auditada pelo IVC. Então eu já chego e falo, cara, tudo que eu estou entregando não sou eu. Tem uma outra empresa, um órgão, um IVC, que auditava jornais e agora já começa a fazer essa auditoria de OH. Eu sou auditado pelo IVC. Então isso daí, na verdade, é um facilitador para você me comprar. Eu tenho que... Então, Omar, essa questão do poder público, ele é desafiador, mas é importantíssimo, é um pilar que a gente tem que estar trabalhando, tem que saber falar, tem que saber lidar. E eu tenho essa visão de tipo, cara, dá para fazer a diferença. Parece uma coisa meio puritana, mas é que dá para fazer a diferença. A gente tem cases assim dentro da Unbus, você fala, caramba, cara, eu não acredito. Né? Do cara que, porra, obrigado por ter o Wi-Fi que eu tô conseguindo estudar para passar na minha faculdade. Fala, caramba. Hoje para você, privado, poder público, o que é que mais tanto faz, meio a meio, o que é que mais te agrada criar relacionamento para fechar negócio? Não, então, hoje a gente anda muito bem nos dois... Anda muito bem não, né? Mas a gente anda bem ali nos dois... Anda muito bem sim, Mário. Não, anda bem nos dois... nesses dois pilares. O mercado privado, velocidade, agilidade, o processo criativo muito mais rápido, muito menos burocrático. É isso aí. Mas o poder público, cara, você tem que fazer a diferença. Vamos falar de novo de Covid. Obviamente que vai parecer um argumento comercial, mas, pô, tá lá milhares e milhares de pessoas que querem estar dentro de casa, não podem estar dentro de casa, estão dentro de um ônibus indo pro trabalho. Porque tem que ir. Quando tava tudo no lockdown. Nessa hora, o Estado, a Prefeitura, o governo federal tem que estar junto. Ele tem que estar falando com esse cara. Ele vai falar sobre, beleza, vai falar sobre vacinação, vai abrir mão desse cara. Ele tem, lembra que você falou de segurança? De novo, é presença. É nessa hora que tem que estar presente. Né? É nessa hora ali do BRT que, pô, calma aí, isso aqui está sendo preenchido pelo governo. Pô, ele está me olhando. Hoje a sensação que as pessoas têm dentro do transporte público é, pô, não tem ninguém me vendo. Então, até parece que isso é um discurso contrário à nossa mídia. Não, pelo contrário. Se eu pegar você pela mão e falar, Mário, vamos pegar a LabPod lá, vamos fazer isso que a gente está fazendo aqui dentro da Alvorada, pronto. Sua marca já é outra. É tão difícil para mim falar LabPod, que eu fiquei 12 anos falando LabPop e de repente aparece LabPod. Deixa eu para finalizar, Ricardinho, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Como é que você vê o futuro da Unbus? Como é que você enxerga a empresa daqui a 5 anos? Então, se a gente, falando de visão de futuro da empresa, assim, eu vejo o caminho da publicidade, um caminho, e já vejo um outro lado que é a mobilidade. A gente tem muita tecnologia embarcada, que a gente trabalha única e exclusivamente para o mercado publicitário, então 100% da nossa receita vem do mercado publicitário, e essa tecnologia que a gente tem, ela pode ser utilizada pelo poder público, ela pode ser utilizada pelo garagista, ela pode ser utilizada pelo passageiro de ônibus. Então, a mesma informação que eu tenho de georreferenciamento de um ônibus meu, que eu vou usar para uma campanha publicitária, essa é uma informação que pode ir para o poder público para ver se o ônibus está rodando ou não. É uma informação que pode ir para o passageiro para ver se o ônibus dele está chegando ou não. Então, quando eu vejo a Unbus lá para frente, eu vejo a publicidade como um pilar, mas essa migração também para uma empresa de mobilidade, né? Enfim, estamos falando de visão de futuro, estamos falando de tendência. Vejo o mercado de OH cada vez mais forte,
cada vez mais profissional, né? Você não sente que o seu mercado está sendo ameaçado por outras mídias ou... O mercado, eu sinto ao contrário, Mário, de verdade. É desafiador, né? Como essa palavra a gente já falou algumas vezes aqui. Mas você vê grandes empresas, você tem o pessoal da Eletromídia com abertura de capital, você tem grupos como JCDecaux, grupos mundiais, e a Praça Brasil sendo uma das principais praça, você vê grupos cada vez mais fortes, a consolidação que eu estou te falando. Então eu vejo o mercado de OH com uma tendência... A tua concorrência só cresce. Eu vejo ela na adolescência, essa que é a grande verdade. Saindo da adolescência, indo para uma fase adulta. E literalmente, se eu enxergasse o mercado de OH lá atrás, era no mercado de adolescência. Vamos fazendo, vamos colocando, vamos botando esse negócio. Não. Pô, calma aí, cara. Chegamos agora aqui, já estamos com a maioridade, precisamos profissionalizar, precisamos estar com essas questões de auditoria, precisamos estar entendendo a nossa audiência, nossas métricas, entendendo o que o poder público precisa, o que a população precisa. Então a gente está entrando numa fase de maturidade de mercado mesmo. É o que eu falei, a gente consolida aqui um terceiro mercado, né? Estamos falando assim, à frente de jornal, rádio, TV por assinatura. É um mercado fortíssimo. Mas vou finalizar, que acho que o nosso tempo já está acabando também. Essa visão de futuro eu tenho uma dificuldade sempre. O que vai ser 2024, vamos estar começando, então o que eu estou falando agora pode mudar tudo. A publicidade muda, é mutante, né? A gente faz o chat GPT, a gente não tem uma... A gente torce para ser positivo, o OH não vai morrer, nunca, pelo contrário, acho que o OH só vai crescer. Mas eu acho que todo mundo crescendo junto, inclusive a concorrência. Gabriel, é muito dinâmico, assim, né? É o desafio de quem tá lá na Unbusk que fala, cara, a gente tá falando aqui nessa semana que vem pode ser totalmente contrário do que a gente está falando. Não tem ponto de vista correto, né? O dinamismo que a gente vive, a gente está falando mercado publicitário, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de mobilidade, estamos falando de poder público. Então esse dinamismo, ele é intenso. Então se a gente tiver engessado, vamos fazer isso para os próximos 5 anos, se eu for fechar o olho, o que eu me imagino é publicidade, mobilidade, isso aí caminhando junto, como vai ser, eu não tenho a resposta correta. Eu sei que a gente vai estar preparado para mudar para o que for para a gente chegar no nosso objetivo, né? Esse que é o que eu acordo toda segunda-feira falando, pô, agora é nessa segunda que a gente vai bombar. Prometeu legal, pra gente, Ricardinho. de BRT. Prometeu pra Ricardinho, gente. muito de bom. Vocês, muito... Nossa, tudo nosso. É de vocês, lógico. Claro. Ricardinho, muito obrigado aí por ter vindo Ricardo, no nosso LabPod. E espero que a gente se encontre novamente para falar das novas aquisições, Nova York, né? Nova York, novas compras, sede em Miami. Sede em Miami. Buzz em Miami. Vamos falar, não duvido nada. Boa sorte para vocês nessa empreitada, é importante para a gente, importante para o mercado do Rio, tá movimentando, trazendo pessoas, né? A gente estava conversando um pouco sobre isso antes. Então todas essas iniciativas da gente conseguir mostrar um pouco no mercado carioca do que a gente faz, que acho que é até uma ideia de vocês também, né? A agência do Gabriel trabalha muito com isso também, que é uma das formas como a gente fala. A gente acaba brincando, pô, parece que ficar no Rio é um ato de resistência, né? Morar no Rio é um ato de resistência. Não, mas vamos mudar o Rio, não vamos se mudar do Rio, vamos mudar o Rio. Eu tô vendo essa história desde pequeno. Não, mas tu vai... Porra, essa história aí. Confia na juventude. Mário, uma hora vai. A geração da Bia vai resolver. Valeu, gente. Bom te ver, cara. Felicidade. Valeu, um abraço. Até o próximo LabPod.